Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, um capítulo por dia. Começou hoje, dia 1 de junho. Vem comigo ler a palavra de Deus e aprender muito. A promessa do Espírito Santo é para você. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu creio e recebo. O verso-chave é o 8. Receberão poder para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquele que se fez carne, morreu, ressuscitou, subiu para o céu e breve ele voltará. Leia, creia e busque esse poder que foi enviado para nos auxiliar na pregação do Evangelho. Leitura do livro de Atos, hoje capítulo 2. O verso 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Que você também seja cheio do Espírito Santo, pois a promessa é para você e seus filhos. Verso 38 e 39 nos convida para o arrependimento, para o batismo nas águas e assim receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para você, seus filhos. Venha participar. Campanha de oração em busca dos dons espirituais. A promessa de Joel se cumpriu e todos foram cheios. E ainda hoje aqueles que crê e buscam também receberão e falarão em línguas e serão cheios. Leitura do livro de Atos, hoje capítulo número 3. Vem comigo ler um capítulo por dia do livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia. O capítulo 3 narra que Pedro e João subiram ao templo às 3 horas da tarde para orar e encontraram lá um homem que tinha o hábito de estar na porta pedindo esmola, pois era paralítico, não podia andar. Pedro e João curou este homem no nome poderoso de Jesus. Querido, Jesus é poderoso para fazer curas. Qual a sua dificuldade? Peça a Jesus Cristo e Ele vai te socorrer. Imagine você cheio do Espírito Santo. Leitura do livro de Atos, hoje capítulo 4. No capítulo 3, depois da cura do homem aleijado, Pedro e João são acusados e presos. Passam a noite na prisão. No dia seguinte, as autoridades interrogam eles acerca da cura do homem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, responde corajosamente que o nome de Jesus curou aquele homem e que a salvação é exclusiva pela fé em Jesus Cristo, verso 12. E termina com uma oração poderosa, pois eles pedem poder e coragem para pregarem o Evangelho. Imagine você cheio do Espírito Santo. Com certeza você será um novo homem e uma nova mulher. Para ser cheio do Espírito Santo, se livre da avareza, se livre da inveja, se livre do ciúme, do ódio, e assim você será cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo haverá curas, milagres, e você vai ensinar corajosamente a palavra de Deus como os apóstolos faziam, mesmo sendo presos e açoitados. Não pararam de ensinar que Jesus Cristo é o Senhor, pois mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Seja cheio do Espírito Santo. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de oração em busca dos dons e leitura do livro de Atos. Vamos ler, conhecer os fatos e viver experiências dirigidas pelo Espírito Santo. Os apóstolos resolveram uma questão
social, escolhendo 7 homens para cuidarem da distribuição de alimentos, chamados hoje de diáconos. E tinha critério, ser cheios do Espírito Santo, de fé e também de sabedoria. A missão dos apóstolos, dedicar à oração e ao ministério. Ore pelo seu pastor, oremos pelos pastores, para que dediquem mais à oração e ao ministério da palavra. Estevão, cheio de fé, enfrentou as oposições com sabedoria. Você, cheio do Espírito Santo, campanha de oração em busca dos dons e leitura do livro de Atos. Hoje, capítulo 7, o discurso de Estevão. Essa primeira parte do capítulo mostra um resumo de todo o Antigo Testamento, desde o chamado de Abraão. Estevão faz isso para denunciar o pecado dos fariseus e saduceus, dizendo que eles mataram o profeta que Moisés disse que Deus levantaria. Ouvindo isso, eles ficam furiosos e decidem apedrejar Estevão. Estevão está cheio do Espírito Santo e ora pedindo a Deus que perdoe o pecado deles. Seja cheio do Espírito Santo. Imagine você cheio do Espírito Santo, campanha de oração em busca dos dons espirituais e leitura do livro de Atos, hoje capítulo 8. Fala da perseguição que se levantou em Jerusalém através de Saulo, que prendia os cristãos. Porém, os dispersos pregavam o Evangelho. O Evangelho chega agora em Samaria e Filipe é usado pelo Espírito Santo para curar e expulsar demônios. Os apóstolos vão lá, oram e o Espírito Santo também desce sobre eles. E a parte final fala do eunuco que se encontrou com Cristo através da pregação de Filipe e foi batizado. Que o Espírito Santo te use também. Imagine você cheio do Espírito Santo. Leitura do livro de Atos, capítulo 9, narra a conversão de Saulo. Aquele homem que assolava e perseguia em Jerusalém, pegou autorização para ir em Damasco prender os cristãos. Porém, no caminho ele se encontra com Jesus. E assim ele vai para Damasco, na casa de Judas, e lá um discípulo chamado Ananias ora, e ele volta a enxergar e tem um encontro com Jesus e passa a pregar o evangelho corajosamente, pois foi cheio do Espírito Santo. Pedro realiza também milagres, curando um paralítico e ressuscitando uma mulher viúva. Você, cheio do Espírito Santo, fará também grandes obras. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de oração em busca dos dons espirituais e leitura do livro de Atos, hoje capítulo 10. Quem é cheio do Espírito Santo obedece rapidamente. Cornélio estava orando, jejuando, Cornélio fazia esmola, Cornélio temia a Deus e ele teve uma visão. E nesta visão ele recebeu uma ordem e ele obedeceu. Pedro também tem uma visão, Pedro obedece à visão. Pedro entendeu que não deve considerar as pessoas comum ou imunda. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a Jesus e o resultado foi que todos foram cheios do Espírito Santo e foram batizados. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de leitura do livro de Atos e oração em busca dos dons. Capítulo 11. Pedro, cheio do Espírito Santo, explica o que aconteceu no capítulo 9, no capítulo 10, na casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre os gentios e eles também foram cheios do Espírito Santo. A partir do 19,
o evangelho em Antioquia. Os dispersos anunciaram a palavra e anunciaram também os gregos, e um avivamento e grandes conversões aconteceram em Antioquia. Barnabé chega lá, Barnabé vai buscar Saulo e agora começa algo interessante na cidade de Antioquia, porque pessoas estão cheias do Espírito Santo. Imagine você cheio do Espírito Santo. Leitura do livro de Atos e campanha de oração em busca dos dons. Herodes matou Tiago e prendeu Pedro na prisão. Porém, a igreja fazia contínua oração por Pedro, verso 5. Pedro estava guardado por 16 soldados e um anjo do Senhor entrou e tirou Pedro milagrosamente da prisão. Pedro se dirigiu à casa de Maria, onde muitos estavam orando, e relatou os fatos, e saiu para outro lugar. Quem está cheio do Espírito Santo não fica parado, é movido pelo Espírito Santo. Herodes morreu comido de bicho por não glorificar a Deus. E a palavra do Senhor crescia e espalhava-se. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de oração em busca dos dons e leitura do livro de Atos. Hoje, capítulo 13 fala da igreja de Antioquia. Eles oravam, adoravam, jejuavam e o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária entre os gentios. Eles chegaram em Pafos, numa ilha, e ali o procônsul creu. E Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu o mágico. Na sequência, Paulo continua pregando. E ele expõe aqui um resumo de todo o Antigo Testamento na sinagoga, falando aos judeus. Porém, eles não creram, expulsaram Paulo e Paulo vai para outro lugar e a palavra de Deus era espalhada por toda a região. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de oração em busca dos dons e leitura do livro de Atos. Hoje, capítulo 14. Capítulo 14, Paulo está em Icônio e ali prega na sinagoga, prega de maneira especial, muitos creram e corajosamente continua anunciando a palavra. Levanta-se conspiração, perseguição, Paulo foge, vai para Listra e Derbe e continua pregando. Lá ele cura um homem que estava aleijado desde o nascimento. Houve um grande alvoroço na cidade, confundiram eles com deuses, Zeus e Hermes, e eles continuam pregando a palavra e voltam para Antioquia relatando os fatos. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha em busca dos dons espirituais e leitura do livro de Atos. Hoje, capítulo 5. O Concílio de Jerusalém. Foi feita uma reunião para acolher os gentios na igreja. Sim, alguns estavam querendo impor a circuncisão para os gentios convertidos. Porém, Paulo e Barnabé confrontaram e o próprio Pedro explicou que na casa de Cornélio o Espírito Santo desceu sobre os gentios, de maneira que eles não podiam impor esse jugo. E assim decidiram que estariam escrevendo uma carta como escreveram, pedindo aos gentios para se abster das imoralidades, do sangue e da comida sacrificada aos ídolos. E houve paz. Imagine eu e você cheios do Espírito Santo. Faremos grandes obras, como as que estão escritas no livro de Atos. Campanha de oração em busca dos dons e leitura do livro de Atos, hoje, capítulo 16. Aqui encontramos o Espírito Santo impedindo Paulo de ir para uma missão e os direcionando para outra missão. E então eles obedecem ao Espírito Santo e vão para Filipos. E ali
Lídia é salva à beira do rio, uma jovem é liberta de espírito maligno e o carcereiro e a sua família são salvos porque creram no Senhor Jesus. Creia no Senhor e será salvo você e a sua casa. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de leitura do livro de Atos e oração, buscando os dons. Em Tessalônica, Paulo prega nas sinagogas nos sábados, explicando e provando que Cristo é o Senhor, que deveria morrer e ressuscitar. Por inveja e ciúme, ele tem que sair desta cidade e ele vai para Bereia. E lá ele continua pregando. Os bereanos eram nobres e examinavam nas Escrituras diariamente para conferir o que Paulo ensinava. Depois disso, Paulo vai para Atenas e ele fica indignado com a idolatria naquele lugar. E ele observa o altar ao Deus desconhecido e diz: esse que vocês adoram sem conhecer é o Cristo que eu vos prego. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de oração em busca dos dons e leitura do livro de Atos. Hoje, capítulo 18. O apóstolo Paulo continua pregando em vários lugares. Ele tem uma visão aonde ele recebeu uma ordem. Não tenha medo, continue falando. Não fique calado, pois tem pessoas para serem salvas. Muitos creram e eram batizados. Encontramos aqui Áquila e Priscila e também Apolo, pessoas tementes a Deus e que pregavam corajosamente. Que eu e você ouçamos a voz de Deus e preguemos corajosamente que Jesus Cristo é o único Salvador. Imagine você cheio do Espírito Santo. Continue lendo o livro de Atos e orando, buscando os dons. Capítulo 19, Paulo em Éfeso. Ele fala de Jesus corajosamente. Ele fala do Espírito Santo, que ainda não tinha vindo sobre 12 homens. Impondo as mãos, eles receberam, falaram em línguas e profetizaram. Paulo continua ensinando diariamente na escola de Tirano. Há milagres, curas e espíritos malignos saem das pessoas. Há um grande tumulto em Éfeso, pois Paulo pregou que Jesus Cristo é o único Salvador e o povo abandonou os ídolos. Querido, querida, decida ensinar, decida ser cheio do Espírito Santo. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de oração em busca dos dons e leitura do livro de Atos. Hoje, capítulo 20. É hora de voltar para casa. Paulo está se despedindo e voltando para Jerusalém. Ele passa na Macedônia e em Troade ele faz um longo discurso. Um jovem chamado Eutico acaba adormecendo, cai da janela e Paulo ora ressuscitando esse jovem. Depois Paulo vai fazer um discurso se despedindo dos presbíteros de Éfeso, os quais encontraram em Mileto. A missão de Paulo é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Coloque a pregação como missão de vida. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de leitura de Atos e oração em busca dos dons. Capítulo 21, Paulo está indo para Jerusalém, passa em vários lugares se despedindo dos irmãos. Teve até oração à beira do mar na praia. Em um dos locais, Paulo recebe uma profecia de que será preso em Jerusalém. Paulo está convicto de sua missão e declara que está pronto até para morrer pelo nome de Jesus. Paulo dá o relatório da sua viagem, mostrando quão grandes maravilhas Deus fez entre os gentios. Continue orando, buscando o poder e pregando o Evangelho de Jesus Cristo.
Você cheio do Espírito Santo, campanha de leitura de Atos e busca dos dons espirituais. Capítulo 22, encontramos aqui o testemunho de conversão de Paulo. Ele está em Jerusalém e perante os seus acusadores ele testemunha corajosamente o seu encontro com Jesus. Quando ele chega no ponto em que fala de Estevão, a multidão se levanta furiosa contra ele. Mas Paulo usou uma estratégia de falar em aramaico e assim todos ouviram que Jesus chamou ele para pregar aos gentios. Estar cheio do Espírito Santo é testemunhar corajosamente o que Jesus fez na sua vida. Abra sua boca e fale sem medo. Imagine você cheio do Espírito Santo, leitura do livro de Atos e campanha em busca dos dons espirituais. Capítulo 23, Paulo perante o Sinédrio faz a sua defesa, dizendo: estou sendo julgado por crer na ressurreição dos mortos. Houve grande tumulto e divisão entre fariseus e saduceus. Paulo foi retirado e à noite Deus falou com ele: tenha coragem, pois assim também testemunhará em Roma a meu respeito. Houve uma conspiração e o comandante fez um grande destacamento para levar Paulo em segurança ao governador Félix. Quem está cheio do Espírito Santo se torna uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Imagine você cheio do Espírito Santo, campanha de leitura do livro de Atos e busca dos dons espirituais. Capítulo 24, finalmente, o julgamento de Paulo acontece perante Félix. Os judeus levam um bom advogado que faz uma defesa. Porém, Paulo, no seu discurso, na sua defesa, continua falando a verdade e declarando toda a sua fé em Deus. E declarando que está sendo julgado porque acredita na ressurreição dos mortos. E assim ele continua firme falando a verdade. Cheio do Espírito Santo, fala a verdade sempre. Cheio do Espírito Santo, campanha de leitura do livro de Atos e oração buscando os dons. Capítulo 25, hoje, Paulo é julgado por Festo em Cesareia, depois de ficar um bom tempo preso. Os judeus querem levá-lo para Jerusalém para matá-lo, porém Paulo diz: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ele tem a consciência limpa, está cheio do Espírito Santo e ele tem sabedoria de usar a própria lei na sua defesa, apelando para César. Assim ele irá para Roma e não descerá para morrer em Jerusalém. Seja cheio do Espírito Santo e tenha sabedoria. Imagine você cheio do Espírito Santo, campanha de leitura do livro de Atos e oração buscando os dons. Paulo, novamente perante o rei Agripa, conta o seu testemunho, o que Jesus fez em sua vida. Aproveita a sua defesa para dar o seu testemunho de vida, o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Encontramos aqui no verso 18 a missão de Paulo e no verso 23 a missão de Jesus. Quem está cheio do Espírito Santo tem desejo de ver outras pessoas salvas. Verso 29. Seja cheio do Espírito Santo, compartilhe o que Jesus fez em sua vida e ore pela salvação das pessoas. Imagine você cheio do Espírito Santo. Campanha de leitura de Atos e busca dos dons espirituais. Hoje, capítulo 27.
Este capítulo narra a viagem de Paulo para Roma. Foi uma viagem perigosa que terminou a nado. O navio afundou, foi destruído e eles chegaram a uma ilha nadando. Paulo orientou a não continuar a viagem. Paulo foi ignorado e numa visão Deus mostrou que todos eles seriam salvos. Paulo acreditava em Deus. Paulo continuou temendo a Deus sempre e aconselhou todos a se alimentarem. Não importa a tempestade, se alimente e tenha fé em Deus. Quem está cheio do Espírito Santo tem fé em Deus. Acabou a leitura do livro de Atos. Hoje, capítulo 28. Eu creio que você aprendeu muito. Você, cheio do Espírito Santo, tenha certeza que você vai fazer grandes obras, como estas que você viu no livro de Atos e ainda maiores. Capítulo 28, Paulo na ilha de Malta realiza milagres, curas. Ele fica ali um tempo e ele prega a palavra de Deus. Quando chega em Roma, ele convoca os judeus, faz a sua defesa e por 2 anos ele fica lá preso, pregando o evangelho de Cristo. Quem está cheio do Espírito Santo, tem fé em Deus, prega o evangelho de Jesus Cristo. E através da conversão, as curas vêm. Pregue a palavra, seja cheio do Espírito Santo.